arquivo em branco, layout, orientação, paisagem, vamos de imagem estreita. Vamos inserir uma tabela aqui para nós. A tabela vai ter 5 colunas e acho que vai ter, vamos botar 8, tá? Então aqui vamos pular, vamos fazer repatriação, deportação, extradição e opa, não vamos fazer na ordem. Expulsão e extradição. E aí vamos aqui especificar o que é. Opa. O que é? Quem pode fazer? Vamos lá. Trocar isso aqui para palavras. Né? Conceito, competência, procedimento. Depois talvez eu troque isso aqui de nome. Vamos lá. Competência, procedimento, custos, retorno ao Brasil. Vamos lá. Vamos botar mais o que aqui também como elemento de a ser incluído. Vamos passar o olho aqui. Também podemos botar aqui exceção e mais alguma coisa que tem aqui. Se tiver, a gente vai incluindo, tá? Vamos incluindo depois. Beleza. Vocês acham que estes elementos aqui são todos iguais? Essas 4 modalidades aqui são iguais? Olha só, galera, não é difícil, tá? Repatriação significa, de um conceito assim bem prático, tá? Devolver, eu vou botar não bem um conceito, eu vou botar o que é, tá? É a impossibilidade, ou é o ato de não permitir que um estrangeiro entre no Brasil. Pode falar. A Ana Paula Ferreira falou: devolução voluntária de uma pessoa ao seu local de origem ou de cidadania. É uma devolução, em algum grau. Mas aqui, ó, ela não pode ter entrado. Né? O ato de devolver, às vezes, fica abstrato, porque eu posso devolver uma pessoa que está aqui. Mas a repatriação é isso que a Ana disse, é o ato de devolver o indivíduo. Repatriar é devolver a pátria. Mas vocês precisam entender que repatriar é não permitir que um estrangeiro entre no Brasil. Ah, professor, mas como assim isso? Sabe quando a gente vê aqueles episódios na TV do aeroporto de Guarulhos? Sabem aquilo que a gente vê na TV do aeroporto de Guarulhos? Que a pessoa vai entrar, daí ela tem não sei o que ela não tem o documento, que não sei o que lá, que daí ela não pode entrar? Sabem isso? Vai lendo para mim aí, Pedro. É o que acontece no programa Discover Aeroporto de São Paulo. Flávia Isso. falou. Exatamente isso. Então eu não deixei a pessoa entrar. Vejam, se ela estiver dentro do território brasileiro, peguei ela em Balneário, andando na rua, São Paulo capital, indiferente. Na fronteira, indiferente. Se ela está dentro do solo brasileiro, não cabe isso aqui. Ai, professor, mas como é que pode isso no aeroporto? Porque aquela área do aeroporto é considerada área internacional. Passou para a área nacional, não cabe repatriação. A repatriação é a devolutiva da pessoa, é impedir que ela ingresse no Brasil. Por quê? Porque eu não vou permitir que uma pessoa entre. Por que eu não vou deixar que uma pessoa entre no Brasil, galera? O que vocês acham? Pode falar. A Ana Carolina está perguntando qual que é o nome desse conteúdo que o professor tinha dividido antes no quadro. É a lei de migrações. Pode falar. Não, era isso. Oi, professor. Eu tenho um exemplo de uma repatriação. Eu tenho um amigo indiano e ele se envolveu com uma menina do Piauí. Ele achou que estava conversando com a menina do Piauí, mandou dinheiro para ela, tudo que você pode imaginar. E, na verdade, ele estava sofrendo um golpe.
e ela não mandou a carta convite para ele vir para o Brasil, que era uma das exigências, né? E ele achou que quando ele chegasse no aeroporto em São Paulo, ela estaria lá esperando ele. E na verdade ela não estava. Ele tinha o dinheiro para entrar no Brasil, mas aí para não colocar a segurança dele em risco, a própria Polícia Federal viu que ele ia sofrer um golpe, que ia acontecer coisa mais séria com ele, e mandaram ele de volta para a Índia. Então foi um exemplo prático. Perfeito. Muito obrigado, Flávia. Então, olha só, esse aqui é um caso. Quais são os principais motivos? Falta de documentação, suspeita policial. Na época da pandemia, suspeita de contaminação. A gente também tem um caso aqui no escritório, assim, acho que eu até contei no primeiro dia. Menina saiu daqui para ir para Espanha, teve que fazer uma parada em Zurique, na Suíça. Quando chegou lá, disseram para ela, não, tu veio do Brasil, os brasileiros estão contaminados. Você não pode ficar na Suíça. Ela falou, mas eu não vou ficar na Suíça, eu só vou sair aqui dessa área do aeroporto e para aquela área do aeroporto, e aí eu vou ir para a Espanha, eu moro na Espanha. Daí, tu tem documentação que tu mora na Espanha? Ela tinha um documento, mostrou pro cara. Aí o cara olhou e falou, mas essa documentação tá vencida, ela vencia em 3 meses. Sim, mas eu saí da Espanha em fevereiro, quando podia ir e voltar. E aí, quando eu fui voltar em março, estava fechado. Ficou fechado março, abril, maio, agora está aberto em junho, eu estou voltando em junho. Cara, tá, isso aqui venceu. Teve que dormir 2 dias no aeroporto e mandaram ela de volta para o Brasil. E ela ainda teve que pagar a mala dela, senão a mala dela estava até hoje lá em Zurique. Então, assim, é um ato de não permitir o ingresso. A pessoa não pode ter entrado, tá? Fixem isso, se ela entrou já era. Quem tem competência para fazer isso aqui? Quem é que tem, Flávia, que tu acabou de dizer? Pode falar. A Polícia Federal. Perfeito. Polícia Federal tem competência. E como é que é o procedimento? Procedimento administrativo. Polícia mais o estrangeiro. Então, não passa pelo judiciário, tá? Não chama juiz, não tem promotor envolvido, não tem nada a ver. Ah, professor, mas eu vi o caso do cara lá que tinha uma mala com cocaína no aeroporto de Guarulhos. Não tem nada a ver com isso aqui. Nada a ver. Se a pessoa chega no Brasil com droga, eles deixam a pessoa entrar e prendem a pessoa por causa de droga. Porque assim, ó, se a pessoa chegar com droga no Brasil e eu não deixar ela entrar no Brasil, eu não posso prender ela, porque ela não está no Brasil. A autoridade policial não tem competência para prendê-la. Tem competência para não deixar ela entrar, porque a fronteira do país é uma coisa que só o país controla quem é que entra e quem é que não entra. Então, se alguém está chegando aqui, eu posso dizer, você não vai passar. Eu não faço coisas com você, eu não te deixo entrar aqui. Aí passa, né, a gente já vai ver qual que é o resto do procedimento, e aí aquilo se esvai. Então, procedimento. Procedimento administrativo, polícia com o estrangeiro, devolve ele para qualquer país. Então, isso aqui é um erro. A gente pensa, qualquer país. Preferencialmente o dele. Você pensa assim, não, o cara vai ser devolvido para o país dele. Nada a ver. Se o cara é um indiano, vamos supor, tá? Ele é indiano, que nem esse caso aí que a Flávia contou, e ele veio até a Argentina, e para a Argentina ele veio para o Brasil não deixa ele entrar e devolve ele para a Argentina. Ele pode ser devolvido para a Índia, pode ser devolvido para a Índia, mas pode ser devolvido para qualquer lugar que aceite ele. E em teoria, galera, ele não é uma pessoa que ele não é um criminoso, ele só está irregular, né? Ele nem está irregular, ele só está sem alguma coisa que precisaria ter, ou sobre ele recai alguma suspeita que eu nego. Eu duvido, tá? Se vocês entrarem num site de algum país, tá? Site de governo, que te diga assim, ó, se você tiver isso, você vai entrar. Não existe. Ele te dá uma lista de coisas que tu tem que ter. Mas mesmo que tu tenha tudo aquilo, nunca é garantido que tu vai entrar. Não é assim, tipo, não é 100%, não é um ato vinculado. Se tu mostrar isso, mostrar que tu vai entrar, não. Se o policial na hora quiser olhar pra ti e te perguntar se tu já tomou febre pra vacina, febre amarela, já tomou, sei lá, cadê tua carteira de vacinação do sarampo? O cara às vezes inventa o que ele quiser. Na boa, inventa o que ele quiser. Ah, não, se tu não
sabe? E se tu não tem, rodou. E vai ter que ir e volta, ou vai ter que dar um negócio. E é bem mais comum do que a gente imagina, na verdade. Muitas vezes, esses tempos eu fui viajar para a Europa e eu fui com a minha família. E minha família ficou para trás. E eles vinham carregando assim mala de um monte de coisa, assim, um monte de mala. Ia passar tipo uns 20 dias assim, mas os bichos estavam carregando mala assim para 3 anos. E eu tava de mochila, tava assim com uma mochilinha nas costas, assim, só num ombro. E o voo do Brasil. Daí eu entrei com a minha família, assim, teve todo mundo junto, eu era o único que falava espanhol. Daí eu falei, ó, pessoal, isso aqui é minha família, para não sei o que, eu tô indo na Universidade de Alicante para fazer não sei o que. Aí eu passei. Só que quando tu passa pela alfândega aí, tu não tem a mala ainda, né? Então tava todo mundo sem mala. Daí a gente pegou todas as malas, eu já tô saindo do aeroporto e o policial vem, pra onde é que tu tá indo? Como é que tu não tem mala? Daí, claro, sorte que eu falava espanhol, que, né, com toda sorte eu teria visto, né? Tinha visto de estudante e tudo mais. Eu falei, não, aquela ali é minha família. Então, todas aquelas malas ali, ainda fiz uma piada. Essas malas aí para 4 meses, nós vamos passar só 15 dias. Daí o cara riu e me mandou embora. Mas se ele naquela hora tivesse inventado que eu tava com uma mochila, e tinha mandado eu voltar. Porque não tem, porque a legislação só protege o nacional, Gustavo. Porque é discricionário o ato do país. É discricionário o ato do país. Uma vez fui barrada por causa da piada. A Ana viajada já sofreu com tudo. Viu, Gustavo? É discricionário. Não existe uma regra. Porque exatamente o Estado, às vezes, ele pode querer que tu não entre. Por motivos que ele não precisa te dizer. Ah, vai ver que suspeita que tu é um espião. Não deixa. Então, para não correr esse risco, ele simplesmente não bota o critério. É discricionário mesmo. Em compensação, o brasileiro sempre vai poder entrar. Se o cara estiver entrando, pegando fogo, gripe suína, não sei o que, o Brasil é obrigado a deixar você voltar. Não importa o motivo. Tá? Vamos compartilhar. Pelo menos isso, né? Ao menos, né? Compartilhando tela aqui. Vamos lá. Então, o procedimento é esse. Quem é que paga custos? Responsabilidade. Responsabilidade do país barra da pessoa. Então, muitas vezes o país ele mesmo paga para você ir voltar e às vezes a tua mala, as tuas coisas você vai ter que pagar para voltar. Mas vamos dizer, eu vou jogar isso aqui lá na exceção, tá? Retorno para o Brasil. Uma pessoa que foi impedida de entrar no Brasil, vocês acham que ela pode voltar no Brasil no futuro? Se o cara ia chegar aqui que nem esse indiano, vocês acham que vão deixar ele voltar no futuro? Pedro? Ou o outro aí? Sim. Bom, a Samara disse que sim, a Flávia disse difícil. A princípio sim, tá? Proibido não é. Vai poder voltar. Exceção, a Convenção de Montreal sobre a aviação diz que se você não tem a documentação necessária, o responsável pelos custos é a empresa de aviação. Então, se você for com toda a documentação certinha e não te deixarem entrar, beleza. Quem perdeu foi você. Se você for com toda a documentação certinha e quando chegarem lá disserem para você que estava faltando o documento, a empresa aérea é obrigada a te ressarcir. É ela que paga para você voltar. Porque ela tinha que ter te dito que tu precisava dos documentos. Então, por isso é que não te deixaram entrar. Uma empresa comeu bola e a outra empresa fez, na verdade, preveniu. Ela olhou e viu, nossa, a Ana não tem a documentação. Se chega lá e não deixar ela entrar, sou eu que tenho que pagar esse bilhete. Não deixou ir. A outra não prestou atenção nisso e te deixou. Mas o bem certo era não te deixar mesmo. Para ela era muito risco. Duvido que vai conseguir botar isso em prática sem um processo. Botar isso em prática, como assim? Tu chegou lá, faltou os documentos. Companhia aérea, paga aí pra mim. Eles, não. Você pode ir. Não, mas é porque tu tem que voltar. O país que tá lá te manda e depois manda a fatura para a companhia, entendeu? É automático?
Uhum. basicamente. Não é tu que cobra, é o Isso, país que cobra. Pode falar, Samara. isso não seria o equivalente a atribuir uma espécie de poder de polícia para essa companhia de aviação? Que afinal de contas ela tem que averiguar se tudo certo. Em algum grau é um certo poder de polícia, mas na verdade é uma relação, continua sendo uma relação particular, né? Ela está te negando ofertar um serviço. E aí outras podem ofertar, mas ela está te negando ofertar o serviço. Mas é um certo poder de polícia, mas é mais um poder de polícia em relação a si mesmo, né? De negar o ato ou não negar o ato pela qual tu está pagando. Ela te devolve o dinheiro e não te deixa ir. Mas sim, em algum grau é um certo poder de polícia. Apesar de ela só ter essa capacidade com quem exclusivamente tem relações com ela, né? Que o poder de polícia normalmente ele é mais amplo, porque eu posso interagir com qualquer indivíduo. Mas faz uma certa analogia. Entenderam a repatriação? Ficou bem claro, né? O estrangeiro que não entrou, e aí a gente devolve ele para algum lugar. Polícia Federal que cuida disso. Deportação. Deportação não tem absolutamente nada a ver com repatriação. Ó, a deportação é retirar, daqui a gente já viu, se é retirar, a pessoa tem que ter entrado. Um estrangeiro que cometeu uma irregularidade no Brasil. E aqui o segredo vou botar aqui em principais motivos. Irregularidade é diferente, não sei como faz o símbolo de diferente, vou escrever. Diferente de crime. Não entendi, professor. Se for crime, provavelmente não é deportação que acontece com a pessoa. Quais são os principais motivos? Não ter documento ou o documento não estar válido. Acontece muito isso aqui, tá? Imagina que você foi para os Estados Unidos e podia ficar lá 90 dias, quando vê, tá 3 anos que você está lá já. Acontece direto, na verdade. Ou você foi para os Estados Unidos e atravessou a fronteira com o México sem visto. Dentro daquele. Vocês não são dessa época, mas tinha uma novela na Globo que tinha a Sol. Ela tinha um globinho assim que nevava dentro do globo e ela tentou chegar nos Estados Unidos dentro de um porta-luva de um carro. Aí vocês imaginam o tamanho do porta-luva, né? América, a novela. Essa é para poucos. Né, Ana? Mas esse aí já. Isso aí nem na sessão da tarde. Sim, se chamava América. Sim, eu lembro. Você acho que não deu, não vale a pena ver de novo. Tá, então. Opa. Tem que. Sol. Sol era Débora Seco. É verdade, Sol era Débora Seco. Aí tinha assim um clássico, aula de direito internacional, era a Débora Seco tentando atravessar aquele negócio. Quem é que tem competência para isso? Polícia Federal. De novo, aqui não passa, tá? Não passa pelo poder judiciário. É direto a Polícia Federal que cuida disso. E como é que é o procedimento? Então a polícia notifica a pessoa que está irregular. Uma vez que ela notifica a pessoa que está irregular, a pessoa tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para se autorregularizar. Ela pode, daí, para isso, conseguir documento, ou ir embora, ou outras coisas, tá? Que são só 2 exemplos, não é taxativo essa minha exemplificação. Então, se você está irregular, a Polícia Federal te dá 4 meses para se autorregularizar, para você conseguir aquilo que estava sendo um problema. E se você conseguir aquilo, você pode ficar. Se você não conseguir se regularizar, daí a polícia te encontrando de novo, te prende e te envia. Te prende não, né? Prende o estrangeiro e envia ele para fora. Quem é que paga isso? O Brasil.
Mas a pessoa pode retornar para o Brasil? Pode retornar. Mas tem que primeiro pagar os custos da viagem de ida. Entendeu? Tipo, Polícia Federal encontrou uma pessoa. Cadê teu documento? Não tenho. Cadê teu documento? Está aqui, está inválido. Aí a pessoa vai lá e é notificada. Ó, você tem 60 dias para coisar. Se eu te encontrar dentro do prazo de 60 dias, eu posso prorrogar por mais 60 dias, senão ficar automaticamente prorrogado por mais 60, 4 meses. Se eu te encontrar daqui 4 meses e você não tiver a documentação ainda, aí eu pego, te prendo, compra um bilhete de avião. Essa prisão aí deve durar em torno de 10 dias. Tá? A lei fala que pode durar até mais, até 60 dias, mas normalmente é cerca de 10 dias, e te envia. É só o tempo de comprar o bilhete. Quem é que paga? Pode ser o Brasil ou a pessoa. Se for o Brasil, você é obrigado a devolver o dinheiro para poder vir ao Brasil. Entendido até aqui a deportação? Sim. Então vamos lá, perguntinha sossegada. A polícia parou a pessoa e aí ela pegou e mostrou que ela tinha um passaporte com um visto brasileiro, e quando a polícia vai investigar, aquele passaporte é falso. Eu posso deportar ela? Aquele passaporte não, o passaporte não é falso, o passaporte é verdadeiro. O visto brasileiro é falso. Eu posso deportar ela? Não, porque daí eles dão um tempinho pra pessoa se regularizar, mas eu acho que ela é multada, alguma coisa assim. Eu não posso deportar ela porque ela tem um ilícito. Falsificar documento público é um crime? Yes. Então é outra coisa. Cuidado, tá? Isso é pegadinha de prova da OAB. Falsificação de documento para ficar no Brasil é um crime. Não é uma mera irregularidade. Então, existe exceção para o crime? Sim. Previsto na jurisprudência. E o que a jurisprudência traz como exceção? As mesmas da expulsão. Então a gente vai ver as da expulsão e você sabe que pela lei não, mas pela jurisprudência sim, essas duas aqui compartilham da mesma exceção. Então vamos ver o próximo. Expulsão. O que é a expulsão? É a retirada do estrangeiro que cometeu crime no Brasil. Que crime, professor? Qualquer crime não. Que crimes que são, né? Crimes dolosos com pena privativa de liberdade. E, em especial, os crimes do TPI. Mas eu acho essa informação, na verdade, 100% irrelevante. Pode falar. A Leila, só avisando que ela saiu por um tempo porque caiu a energia lá em Luiz Alves. Tu é de Luiz Alves, Lila? A Leila é. Isso pra mim é nova. Quiser uma cachaça, é só encomendar com ela. Ela manda no porta-casa. E umas boas ainda. Das boas, da top. Aí eu também vou avisar que chegou minha janta aqui. Se eu estiver meio ocupado, é só chamar meu nome 2 vezes. Beleza. Pode deixar, qualquer coisa eu grito. Então, para que aconteça uma expulsão, a pessoa ela tem que ter cometido um crime. E esse crime precisa acontecer dentro do território brasileiro. E o crime que ela cometeu tem que ter pena privativa de liberdade. Então, doloso e privativo de liberdade. Qual delas? Todas. Todas as dolosas com pena privativa de liberdade. Então, sei lá. Eu não sou muito expert em direito penal para saber que crime que não é doloso e que crime que não tem pena privativa de liberdade. Mas todos os que tiverem pena privativa de liberdade forem dolosos, sim. E, inclusive, falsificação de documento é o caso. A lei vai dizer assim, especialmente os crimes do TPI, que é genocídio, crime contra a humanidade, guerra e agressão. Mas, em teoria, todos esses crimes estão
penas privativas de liberdade. Então, só precisava ir até pena privativa de liberdade. Como é que é o procedimento? Vamos lá, o procedimento é bem específico aqui. Então, aqui, primeiro tem um processo crime. Depois que o processo crime tiver uma sentença julgadora, transitada em julgado, essa pessoa vai presa. Beleza? Aí começa o procedimento de verdade. O Ministério Público, após a sentença, vai encaminhar uma cópia da sentença para o Ministério de Justiça. O Ministério de Justiça então vai fazer. Ministério da Justiça? É da Justiça, né? É da, né? Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça vai fazer um parecer informando se é ou não oportuna a expulsão. Esse é caso de exceção. E depois esse parecer vai para o presidente. Quem é que tem competência para expulsar ou não uma pessoa? O presidente da República. É ato discricionário. Ele faz se ele quiser. Então, o cara é um assassino, latrocida e papapá, 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 papapá. E o presidente diz, não vou mandar. Não manda. O outro cometeu um roubo num banco. Manda. Totalmente a critério do presidente. Mesmo que o parecer diga ato contrário. Se o parecer disser assim, não pode enviar, daí não pode, porque daí é uma exceção que a lei previu, tá? Mas se o parecer disser, ó, o ideal é não enviar, o presidente pode enviar, o ideal é enviar, o presidente pode não enviar. Até aqui tudo tranquilo nesse aqui? Eles estão escrevendo que está tranquilo, Samara? Tudo certo, prof. Que bom. Ato discricionário do presidente da República. Perfeito? Então, é a retirada do estrangeiro que cometeu um crime no Brasil. Esses crimes aqui. Então, eu vou grifar isso aqui, ó, irregularidade e crime. E quem faz o ato é o presidente. Eu coloquei no lugar errado? Ah, eu coloquei no lugar errado. Isso aqui era aqui. Quais que são os principais motivos? Os principais motivos são presos que cometem crimes dolosos com pena privativa de liberdade. Não é só dolosos, tá? Mas assim, não tem aqui, que é relativo. Como é um ato discricionário do presidente, não tem exatamente o que é o principal. Ah, homicídio gera mais. Eu nunca fiz esse estudo, tá? Nunca vi também ninguém que tenha feito. Se homicídio gera mais, tráfico de drogas normalmente é uma coisa que gera muito. Mas eu também nunca fiz esse levantamento para ver quantos percentuais é tráfico de drogas. Passou por todo o procedimento, acaba no presidente, o presidente faz o ato discricionário. Vai ou não vai? Quem é que custeia o envio dessa pessoa? 100% o Brasil. O Brasil paga para tirar ela. 100%. Ela pode retornar para o Brasil, pessoal? Uma pessoa expulsa pode retornar para o Brasil? Então, só para que fique claro, tá? Vamos lá. A pessoa cometeu um crime de latrocínio. Ela foi presa, ficou presa durante 20 anos, saiu em liberdade. No primeiro dia que ela está em liberdade, puf, manda para fora. Ah, professor, mas eu vejo às vezes nos filmes que as pessoas mandam para fora antes de terminar de cumprir a pena. Pode, mas não tem nada a ver com isso aqui. É um acordo que o Brasil faz para que ela termine de cumprir a pena lá. Só que é tirar depois que ela já terminou. Tá, aí no primeiro dia em liberdade o Brasil, puf, manda ela lá para o país para onde ela tem que ir. É, isso aí. Ela pode voltar para o Brasil? O que vocês acham? Que sim ou que não? Não sabemos nada, né? Não sei nada e tudo que eu lembrava me confundo. A Flávia acha que não. Mais ou menos. Que pode, mas não muito. Antigamente, até 2017, não podia voltar nunca mais. Era proibido. Mas hoje, na lei nova, pode. Então, o expulso pode voltar, mas fica proibido de voltar pelo dobro da pena. Que pena, professor?
a pena que ele foi condenado. Lembra, ele é um criminoso. Então ele cometeu um latrocínio e ficou 20 anos preso. Ele vai poder voltar para o Brasil? Sim, depois que ele já tiver 40 anos expulso. Entendeu, Flávia? Professor, Sim. para a contagem dessa pena, desse dobro da pena, é a pena que ele foi condenado de fato ou a pena que é possível ele cumprir? Por exemplo, o Pena limite que ele foi de condenado. 40 anos. Pena que ele foi condenado de fato. Entendi, obrigada. É o dobro da pena. Professor, é a Flávia. É Por favor. partindo daquele princípio que não existe nenhum tipo de pena perpétua no Brasil? Isso, foi até convertido, porque a lei antiga, que era de 1980, era 6.815, ela tinha bem claro, é proibido o retorno. E aí, inclusive, ela era complementada pelo Código Penal, no artigo 338, tá? Código Penal que diz, Código do artigo 338 diz assim, o expulso, se voltar para o Brasil, será preso e depois de cumprida a pena, expulso novamente. Ou seja, tu nunca mais ia poder voltar. E se tu voltasse, iam te prender, iam te mandar embora, te prender, iam te mandar embora, te prender, iam te mandar embora. Quando a lei foi, quando o código foi mudado, né, o Estatuto do Estrangeiro foi mudado para a Lei de Imigrações, que é mais branda, também para se adequar à constituição dessas prisões de natureza perpétua, essas penas de natureza perpétua, a jurisprudência teve que reinterpretar. E aí diz, olha, o expulso que voltar no tempo que ele ainda é considerado um expulso, vai cumprir a pena. Então, se você voltar dentro daqueles 20, 40 anos que você não podia, te prendem. A pena de expulsão é bem pequena, acho que eu não sei, 6 meses a 1 ano, coisa que vale. E aí você é expulso de novo até que complete todos aqueles 20 anos, 40 anos que você não pode voltar. Beleza, Flávia? Beleza, entendido. Obrigada. Nada. Então cuidar com isso aqui, tá? Depois eu até vou fazer um especial prova da OAB, vou grifar aquilo que tem mais chance de cair na prova da OAB. O Por tempo favor. que a pessoa passou no Brasil de volta conta para essa. Não. Não. Só conta o tempo que ela está expulsa. Tá cumprindo fora do Brasil, né? Que ela está irregular. Exceção. A lei prevê 4 exceções, que a gente vai descrever agora. Lembrando que a lei só fala que as 4 exceções aqui, mas a jurisprudência diz que vale para os dois, tá? Primeira exceção é estrangeiro, casado. Vamos trocar primeiro para a ordem. Pai de brasileiro, menor ou que dependa financeiramente. Então, muitos casos aqui no Brasil, tá? Estrangeiro vinha para o Brasil, fazia um filho e depois era encontrado, olha, você, principalmente para deportar, você cometeu um crime. Não, mas eu sou pai de brasileiro. Ele é menor. Tá, ok. Então, cumpre a pena e continua aqui. Não, eu sou pai de brasileiro, mas ele depende economicamente de mim. Principalmente aqui, tá? O que a jurisprudência entendeu? A jurisprudência dos tribunais federais. Se o crime maior, se a pena maior tem exceção, por que a pena menor não pode ter exceção? Então isso aqui aconteceu muito, tá? Pai vinha para o Brasil, fazia o filho, daí era encontrado sem a documentação, dizendo, não, mas eu não posso ser expulso, porque eu tenho filho menor brasileiro. Ou às vezes até tem vasta jurisprudência, pai divorciado, mas pagava pensão. Então era estrangeiro, tinha filho, pagava pensão, não morava com o filho, mas pagava pensão, a jurisprudência mandava ficar no Brasil, não podia deportar, porque o filho depende economicamente. Segunda opção, estrangeiro, casado, ou casada, tá? Casado, escrever estrangeiro, casado, barra, união estável, com brasileiro. Vocês entenderam, né? Brasileiro, barra, brasileira. Também não vai sofrer. Então, sou casado, não posso ser expulso. Vivo em união estável, não posso ser expulso. O casamento aqui, pessoal, e a união estável não pode acontecer depois do ato delituoso. Então, se ele cometeu o crime e depois ele casou, aí é considerado fraude. Mas se ele já era casado quando ele cometeu o crime, vida que segue. Tá. Terceira exceção. Pessoa idosa, vou botar só idoso, tá? Estrangeiro,
com mais de 70 anos e que mora no Brasil há 10. E ainda pessoa que veio para o Brasil com menos de 12 anos e aqui ficou. Estas são as 4 exceções. Então, se eu sou uma pessoa com mais de 70 anos e eu já estou morando no Brasil há 10, posso fazer o que eu quiser. Expulso eu não vou ser. Vou ficar preso lá, tudo bem, mas expulso não vou ser. Se eu sou uma pessoa que veio com o Brasil criança, com 12 anos ou menos, e eu fiquei, e eu tenho agora já 20 e poucos anos, eu não posso mais ser expulso, porque eu sou considerado muito tempo já brasileiro. Tá? Então, basicamente, quem não pode ser expulso? Pai, marido, velho e criança. São os quatro exceções, por favor. Professora Flávia, esse depender financeiro pode ser, eu tenho um filho adulto incapaz, por exemplo? Ou capaz. Tá. Se depende, tem como comprovar. Ele depende financeiramente, para fazer faculdade, para estudar, por exemplo. Já conta. Já configura. Tá, esse caso que eu estava narrando antes é de um pai holandês, de um filho de 22 anos, que fazia faculdade e ele continuava pagando pensão. E aí ele foi encontrado pela Polícia Federal, a Polícia Federal determinou a deportação dele, era um caso de deportação. Ele entrou no TRF 1, se eu não me engano, que é o de São Paulo. Se eu não me engano é o de São Paulo, tá? É o TRF 1, mas eu não tenho certeza se é de São Paulo. E ele comprovou lá que ele tinha aquela pensão alimentícia, que ele tinha que pagar, que ele estava depositando, e, através do mandado de segurança, né, direito líquido e certo, e foi deferido. E ele ficou. Então, pode não ter nada a ver, pode ser maior mesmo. Podia, no caso, nem ter, assim, 20 e pouco, podia ser 40 anos, sei lá. Mora comigo, não trabalha. Depende economicamente. Beleza, pegaram esse aqui também? Sim. Professor, só mais um questionamento quanto a esse. Claro. É aplicável para os crimes que têm pena privativa de liberdade, certo? Sim. Se essa pena for convertida a privativa de direito, influencia ou não? Pode executar de qualquer forma. Se a pena... Bom, eu não sei como é que é a conversão exata, mas eu até já tive essa discussão uma outra turma. Excelente pergunta, Samara. A gente foi fazer análise jurisprudencial e sim, se a pena é de doloso com privativa de liberdade, não importa como ela é executada. Tem relação com a pena base, vamos dizer assim, sei lá, acho que chama pena base, né? Com a pena, com o que está escrito no código. Perfeito, compreendido. Nada. Fiquem à vontade, pessoal. Podem perguntar o quanto quiserem. Extradição é a retirada do estrangeiro que cometeu crime fora do Brasil e aqui está foragido. Ele fez alguma coisa no Brasil? Não, no Brasil não fez nada, não tem nada a ver. Fez fora do Brasil. E aqui ele está foragido. Principais casos? Sei lá, não tem muito principais casos. Presos que fogem para outros países. Esse aqui é o mais incomum, mas é o que a gente normalmente mais lembra, porque quem tem competência para analisar ele, em regra, é o STF. Então, o César de Battisti foi isso, cometeu crime na Itália. O Pisolato foi isso, cometeu crime no Brasil, foi para a Itália. O Marco Renzi foi isso, cometeu tráfico internacional de drogas para a Indonésia, numa asa delta de cocaína. É o que normalmente a gente recorda mais, mas em quantidade de casos é a minoria, são cerca de 50 extradições por ano que o Brasil defere. Mas aí como é que funciona, tá? Quem é que tem competência? O STF e o presidente. E quem é que vai me explicar como é que pode isso aqui? Quem é que tem competência para fazer extradição? Olha só. Quem é que tem competência para fazer? O STF. Tirei isso da onde? Da lei e do artigo 103 da Constituição Federal. Se você pegar a Constituição Federal e você abrir lá
no site do Planalto, você vai lá no artigo 103 e você vai ver no artigo 103, deixa eu pegar aqui qual é o inciso exato. O 103 tem várias coisas, né, que é uma emenda constitucional que teve. Não, então não é antes, é o 101. Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar no 102, nas infrações penais, eu podia ter escrito extradição, né? A extradição do estrangeiro, artigo 102, inciso 1, a linha G. 102, inciso 1, a linha G da Constituição Federal. A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Beleza, então, quem faz a extradição é o STF. Ok. Aí o que o STF disse? Especificamente no caso do César de Battisti. Não sei se vocês estão lembrados do caso do César de Battisti, mas o César de Battisti era um estrangeiro, um italiano, que veio aqui para o Brasil e disse que ele era perseguido político no Brasil. Aí o STF analisou o caso dele e disse assim, olha, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que ele não é, crime, não, o que ele não é, perseguido politicamente, ele cometeu um crime normal. Eu acho que tem que extraditar, mas como a Constituição Federal, no artigo 84, inciso 7º, diz que é responsabilidade do presidente manter relações com outros países, é o Lula que vai ter que decidir. E aí o Lula decidiu que não ia fazer. Aí eu sou obrigado a anotar que quem é que tem competência para fazer a extradição? Em teoria da legalidade, em segurança jurídica, o STF, porque assim a lei diz. Mas se alguém for dizer, no caso do César Battisti, quem disse? O Lula. E quem é que pode dizer que o STF está dizendo uma coisa que não é aquilo? Se o STF disser que é o Lula, porque ele fez uma interpretação lá daquele inciso, para onde é que a gente recorre? Para dizer que ele está inventando. Não, antes que vocês pirem alguma coisa aí, não tem para onde recorrer. Então, quem tem competência? O STF. Na prova da OAB, em concurso, geralmente, eu nunca vi dizer que era o presidente, tá? Sempre diz que é o STF, porque daí a prova da OAB tem que começar a cobrar jurisprudência, o que normalmente não cai, não está no edital. Então, a competência do STF. Mas teve aí uma rara exceção. Eu acho que não é a única, tá? Mas que eu me recordo, assim, nos últimos anos que teve, foi essa, olha que você já deve fazer uns 10 anos. Quer ler alguma coisa para nós aí, Pedro? A Flávia perguntou se o Procurador da República poderia ser a pessoa que você faria um recurso. É isso? O Procurador-Geral da República? Não. Uhum. Não? Não, porque o PGR é Ministério Público, né? Como é que tu vai dizer que a decisão do juiz está errada para o Ministério Público só se tivesse para onde recorrer? Mas vai recorrer para onde do STF? Do pleno do STF? Não tem Justo. nada acima. Justo. Aí a Sandy fez um pedido. Prof, quando terminares a tabela, será que podes colocar ela para tirarmos foto para pôr no grupo? Por favor? Eu jogo, alguém me chama aí no WhatsApp que eu envio pro WhatsApp. Alguém chama ele no zap, galera. Eu envio ela, não tem problema. A Fernanda, nossa administradora, pode chamar no zap, você manda para ela. Claro. Mano, sim. Que ela não quis passar a administração para outras pessoas, porque ela achou que eu ia passar um golpe de Estado nela depois que eu botasse o resto dos alunos contra ela, daí não deu certo. Tá bom. Então mando lá, Fernanda chama, eu termino aqui já logo o WhatsApp no PC e já mando. Então é o STF que faz. Como é que ele... Qual que é o procedimento? Então o STF, para fazer a extradição, analisa alguns requisitos. Vamos lá, requisito 1. Se existe um tratado. Requisito 2. Se existe um processo crime. Requisito 3. Se a pena da acusação ela é de 2 anos ou mais. C.
4. Existe previsão do crime ao quadrado. 5. Se o crime não prescreveu ao quadrado. 6. Se a pena não é com tortura hedionda, perpétua, morte. O que mais que tem que vai ser avaliado? E aqui ainda vai ser avaliado se tem promessa de julgamento pelo crime do pedido. Então, é isso aqui que é avaliado. Pedro, o pessoal está falando alguma coisa aí. Nada, nós estamos tendo um debate bem cabeça sobre um golpe de Estado em WhatsApp. Tá. Então, vamos lá. O que é que o STF analisa? Primeira coisa, existe um tratado entre os países? Então, existe um tratado entre o Brasil e aquele lugar que está fazendo o pedido? Lembrando, é um cara que cometeu um crime fora e que está aqui dentro do Brasil. Então, vamos até botar mais um critério aqui. Não vamos botar aqui, não, vamos botar aqui embaixo. 8º. O país que fez o pedido tem legitimidade? Não importa, tá, a ordem, porque tem que analisar todos os 8. Então, existe um tratado entre quem pediu e o Brasil? O país que pediu tem relação com o problema? É lá que tem o processo crime? Tem um processo crime? Não pode ser um processo administrativo, não pode ser um processo civil, tem que ser um processo crime. A pena desse crime é de mais de 2 anos? A previsão do crime é ao quadrado? Ou seja, tem previsão no Brasil e naquele país? Então vamos supor que um brasileiro foi num shopping só para mulheres da Arábia Saudita e ele fugiu de volta para o Brasil. A gente envia ele, não envia porque ele não é estrangeiro, né? Só vale para estrangeiro. Mas a gente enviaria, se fosse um estrangeiro, também não enviaria, porque no Brasil não existe nenhum crime que tenha qualquer relação com isso. Alguém aqui tem algum lugar do Código Penal? Entrar num shopping para mulheres é crime. Não existe isso, né? Ou alguém aí do direito penal que me desminta, mas eu duvido que exista isso. Porque é um lugar aberto, né? Tipo, talvez não tenha alguma coisa por analogia, entrar em espaços abertos proibidos. Sei lá. Acho que não existe isso, mas teria que ter alguma coisa bem parecida, tá? Se o crime não prescreveu ao quadrado, então a gente olha se ele prescreveu no Brasil e se ele prescreveu lá. Tá, professor, mas como assim? Se ele fez um homicídio que lá prescreveu em 30 anos e no Brasil prescreveu em 10, se aqui já tiver passado 15 anos a gente não manda, a gente vai dizer que está prescrito. Como assim? Mas o cara cometeu o crime lá. Não manda. Também não manda se for tortura, se for uma pena hedionda, se for perpétua, se for morte, se for desumana, se for degradante. Todos aqueles itens do artigo 5º, sabe, da Constituição Federal, é proibido pena disso, pena daquilo, pena do outro, tudo. Se for aquilo, não manda. Aqui, ó, digo mais, tá? É pena de no máximo 30 anos. Escrito na lei. Tem que ter promessa de que a pessoa vai ser julgada por aquilo que está pedindo. Então eu não posso perguntar assim, o fulano aqui cometeu um crime de tráfico, ele vai ficar preso 10 anos. Aí quando chega lá, mentira, era homicídio. E mata o cara. Não pode. Quem é que paga? O país que solicita. A pessoa pode retornar? Pode retornar. Não tem problema. Então, eu já vou passar ali para exceção. Então, em linhas gerais, é uma pessoa que cometeu um crime fora do Brasil, está aqui agora, é enviado um pedido para ela ser presa e enviada para o país que ela cometeu o crime. Esse pedido chega na Polícia Federal, a Polícia Federal prende a pessoa e manda ela, analisa, o STF analisa esses itens. Se ok, não tiver nenhum quesito errado, autoriza e envia a pessoa para o país que ela cometeu o crime para ela ser julgada. Ela pode retornar para o Brasil? Pode. Tem exceção? Sim.
Sim, brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de crimes de tráfico de drogas. Internacional, óbvio, né? Se for tráfico de droga nacional, não tem como ser extraditado, porque ele só cometeu um crime no Brasil. Não entendi. Sim, se um brasileiro naturalizado cometer tráfico de drogas, ele pode ser extraditado. E se for outro crime? Não. E se for nato? Não. Então, se um brasileiro naturalizado for para os Estados Unidos e botar fogo nos Estados Unidos inteiro e voltar para o Brasil, ele não vai ser extraditado. Vai ter que cumprir pena aqui no Brasil. Se ele fizer tráfico de drogas, ele vai ser extraditado. Ô, louco, deu uma folha cheinha. Até vamos tentar diminuir um pouco essa margem para caber numa folha. Não tinha visto que tinha dado. Vamos aqui, inicial, layout, margens. Vamos aqui reduzir para 1. Professor, extradição, então só por requerimento, de ofício não pode. Só por requerimento. De ofício não pode. Perfeito. Beleza. O único que não pode ser por ofício é esse aqui. Todo o resto é na verdade, de ofício. Repatriação é de ofício. Deportação é de ofício. Expulsão acaba sendo de ofício. Extradição é o único que não é de ofício. Tem que ter o requerimento. Tá? Então vamos lá, vamos recapitular. A gente tem então aqui no canto esquerdo os principais elementos e no canto superior quais são os tipos, as espécies. Na hora da prova da OAB e na hora da prova aqui da sala, você tem que, primeira coisa é gravar isso aqui. A primeira linha é a mais importante. Se você gravar a primeira linha, você já tem metade do caminho andado. Você tem que saber o quê? Repatriação é para quando a pessoa não entrou. Deportação é quando ela está irregular e entrou. Expulsão é quando ela é criminosa e entrou. E extradição é quando ela cometeu um crime fora e está aqui. Veja como não é difícil. Na verdade é bem tranquilo. Né? Entrou, não entrou, crime, não é crime. Com essas duas informações você mata. Está lendo lá no enunciado da prova. Fulano entrou. Opa, entrou? Tira a repatriação. E ele cometeu um crime. Opa, crime. Extradição ou expulsão. O crime aconteceu no Brasil. Expulsão. Fulano entrou e está irregular. Opa, entrou. Tira a repatriação. Está irregular. Continua lendo, ele não cometeu nenhum crime, tira expulsão, tira extradição, sobrou deportação. Fulano está no Brasil e quando morava fora, cometeu um crime fora. Opa, crime fora, extradição. Não é difícil. Mesmo para a prova da OAB, tá? Porque a prova da OAB normalmente te conta uma história e você tem que classificar numa das 4 opções. Se você já sabe o que é, você normalmente já acerta, no máximo fica entre 2 letras. Depois de entender os principais motivos, o principal motivo é um complemento. Normalmente nem cai em prova nenhuma, tá? Competência, a prova da OAB adora cobrar. Eu vou colocar aqui como verde, assunto relevante. Custos, não cai, tá? Procedimento, cai esse aqui, principalmente. E esse aqui. Retornar ao Brasil, só esse. E a exceção, essa aqui. É a campeã. No fundo, não é difícil. Mesmo para quem vai estudar para a prova da OAB. O difícil é ver esse quadro todo colorido e chega a dar uma dor nos olhos, né? Mas não é difícil. Agora, para vocês que vão fazer a prova em teoria é fácil, porque eu dei a tabela mais fácil do mundo, né? Com essa tabela aqui, se você não gabaretar as questões da prova, tem só uma que é pegadinha, mas o resto é fácil. E eu estou dizendo que vai ter uma pegadinha envolvendo esse conteúdo aqui, mas não é muita ajuda que eu estou dando, tá? Flávia, e para todo mundo que vai fazer prova da OAB, vou salvar isso aqui, tá? E vou enviar o arquivo do Word lá, área de trabalho. Pode falar, quem quer falar? Muitíssimo obrigado, professor. Eu estou relutando para estudar essas disciplinas, que são só 2 questões na prova da ordem, e Direito Internacional é uma dessas disciplinas, mas eu estava olhando agora o meu livro de mapas mentais, a sua tabela está perfeitinha. Parabéns. Obrigado. Então, assim, para quem for estudar, só estuda esse quadro aqui, tá? Direito Internacional, que é muita coisa. Lembra que a gente está falando aqui na aula e passa o olho nesse quadro aqui umas 2, 3 vezes. Show de bola já. Para quem vai, agora especial para quem vai fazer prova da OAB, tá?
Daí depois vai ter que despintar de colorido isso aqui. Mas eu vou fazer com mais uma cor aquilo que eu acho que vai cair na prova da OAB, tá? Isso aqui, ó. Porque na antiga lei dizia 48 horas. Então, a lei atual trouxe para 120 dias. E isso é novo. Isso aqui, ó, na lei velha não falava que prisão, só dizia que não podia ser prisão perpétua, mas não falava sobre nada sobre prisão de 30 anos, e a lei nova trouxe. E isso aqui, ó, as exceções 3 e 4 não existiam na lei velha só tinha 1 e a 2. Na 1 você tinha que ser casado há 5 anos e tinha que ser pai. A 1 não mudou nada e a 2 dizia que você tinha que ser casado há 5 anos. E hoje você só precisa ser casado. Tá, vou pintar as 3 coisas então. Mas a opção 3 e 4 não existia. Então aqui era diferente, e na verdade repatriação também não existia, mas a repatriação é tão simples que eu não acho que vai acabar cobrando, tá? O que eu acho que vai cair na prova da OAB? Ah, isso aqui também, ó. Isso aqui, ó. Antes, na antiga lei, até 2018, né? Dizia que qualquer crime que fosse contra o Brasil podia gerar. E daí, na atual lei, que diz que tem que ser crime doloso com pena privativa de liberdade. Então, em roxo, é só o que mudou da lei velha. Como faz já 3 anos que a lei nova entrou em vigor, eles não vão fazer um comparativo entre a lei nova e a lei velha. Mas como a prova da OAB tem muita gente que está há tempos já, né? Ano passado praticamente não teve prova, e eu acompanho todas as provas da OAB desde a prova 11, esse assunto aqui ainda não caiu. Já caiu várias vezes, mas estas mudanças não foram cobradas. Então eu recomendaria principalmente essas coisas em roxo, os em verde e obrigatoriamente entender-os em amarelo. Não é difícil, tá? Isso aqui é uma leitura bem rápida. Você, ao ler o problema, já vai saber qual das 4 opções é. Lendo com atenção, obviamente. Tá? Galera, alguma dúvida? Vou salvar aqui.